Isso. Não no seu pulso, mas na sua alma. O tempo não avança, ele escorre. Os dias parecem mais curtos, as estações confusas, os anos voam sem deixar memória. As notícias gritam, mas o pior ruído é o silêncio que se instalou dentro de casa. Você acorda e o sol é o mesmo, mas a luz é diferente, mais fria. Você olha para as pessoas que você ama e sente um abismo, uma distância que não existia antes. Algo mudou. Algo silencioso e terrível está acontecendo no mundo. E a sensação de que estamos sós, de que ninguém mais percebe o peso dessa mudança, está corroendo a sua fé. Olhe para sua rotina. Pense na última vez que você dobrou os joelhos e sentiu que a oração realmente subiu. Talvez você tenha abandonado o terço por cansaço. Talvez a Bíblia tenha ficado fechada na estante, acumulando a poeira que encobre a sua própria alma. A dor não é a crise econômica. A dor é ver que aqueles que você ama estão se afastando, milímetro por milímetro, da verdade que um dia lhes foi ensinada. Seus filhos não falam mais sobre Deus. Seu cônjuge evita o assunto. O lar, que deveria ser a igreja doméstica, virou um campo de batalha silencioso, dominado por telas e ruídos vazios. O pecado não escandaliza mais. O que era vício, agora é visto como libertação. A linha entre o certo e o errado é apagada diariamente pela mídia e pelo conforto. A culpa não é sua. Mas a responsabilidade de ver é. Você sente essa pressão no peito? Esse é o Espírito Santo tentando te acordar antes que seja tarde demais. Antes que o que Padre Pio viu se cumpra totalmente, sem volta. O mundo não está apenas em crise. Ele está em colapso estético. Perdemos o senso do belo porque perdemos o senso do sagrado. E essa é a primeira fase da profecia de Padre Pio. A perda da capacidade de distinguir. Tudo é igual. O bem e o mal se misturam em um cinza confortável que entorpece a consciência. Pergunte a si mesmo, qual foi a última vez que você se indignou de verdade? Não com a política, mas com o pecado que entra na sua casa e rouba a paz da sua família? O demônio não precisa mais de fogo e chifres. Ele veste a capa da tolerância, da conveniência e principalmente do cansaço. Ele te faz acordar cansado da fé, cansado de lutar. O grande sinal de que a tragédia já começou é o fato de que a maioria de nós não se importa mais. Estamos anestesiados. Estamos viciados em barulho para fugir do que realmente importa. É um vício em superficialidade. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Se você sair agora, se você permitir que a distração digital roube este momento, você vai perder a chave para entender o que Padre Pio chamou de a grande tragédia do silêncio. Não estamos falando de um evento futuro. Estamos falando de algo que começou. Algo que aconteceu em um momento específico, às 9h09, e que está desmantelando a estrutura moral e espiritual da humanidade. O que aconteceu às 09h09 não foi uma explosão. Foi a retirada silenciosa de uma graça protetora. Padre Pio viu o dia em que a humanidade, por escolha própria, entregaria as chaves da sua própria fortaleza espiritual. Ele alertou. A arma de Satanás nestes últimos tempos é a confusão e a dúvida. E a confusão, meu amigo, já está instalada. Olhe para o seu redor. A moralidade é fluida. A verdade é relativa. O que era vício agora é direito. O que era pecado agora é libertação. Esta é a confusão. Esta é a fase onde as próprias colunas da igreja, não a instituição em si, mas a fé viva nos corações, começam a rachar. O caos externo é apenas o reflexo do caos interno. A confusão não é um acidente histórico. Ela é um ataque coordenado. E você que tenta manter a cabeça erguida, sente o peso de remar contra essa maré de lama. Você está exausto porque está lutando sozinho contra um tsunami espiritual que a maioria insiste em chamar de progresso. O Padre Pio foi claro. Quando o homem parar de ver a Deus como centro, ele passará a ver a si mesmo como Deus. E quando o homem se torna seu próprio Deus, o caos se torna inevitável. Esta é a confusão global.
Este é o tempo em que as nações chamam a luz de trevas, e as trevas de luz. As instituições falham. Os líderes erram. A única âncora é a fé que resiste. O caos está em todos os lugares, mas ele começou no silêncio. Ele começou no seu silêncio de oração. Ele começou no silêncio da sua casa, quando a família se separou em telas individuais. O inimigo não está atacando o Vaticano. Ele está atacando a sua sala de estar. Ele está atacando o seu casamento. Ele está atacando a inocência dos seus netos. E a dor se torna insuportável quando percebemos que fomos avisados. O santo de Pietrelcina não falava por metáforas. Ele falava sobre a sua vida hoje. Ele falava sobre a sua tristeza de hoje. Ele falava sobre a distância que você sente de Deus agora. Essa confusão, esse ruído constante que impede o recolhimento, é o sinal mais claro de que estamos vivendo na época que ele previu. A tragédia já aconteceu. O que estamos vivendo agora é a consequência, o tempo da colheita amarga. Mas há uma escolha. E essa escolha é urgente. Não se trata apenas de rezar mais, mas de rezar de maneira diferente. Com uma intenção cirúrgica. Com a estratégia que Padre Pio ensinou a poucos, aqueles que ele preparou para serem os pilares em meio ao desmoronamento. A confusão não pode durar para sempre. A fúria do caos tem um limite, e o limite é você. O limite é a sua decisão de se levantar e lutar. Você precisa entender o que ele viu e o que ele nos deixou como último recurso. Se a sua fé está fraca, se você se sente perdido no meio dessa tempestade, saiba que essa sensação é a prova de que você ainda não está totalmente anestesiado. Você ainda sente a dor. E quem sente a dor, ainda pode lutar. A confusão nos faz hesitar. Nos faz duvidar do que é real. Nos faz questionar se vale a pena o esforço. Mas lembre-se da hora. 0,909. A precisão do tempo não é um acaso. É um lembrete de que o tempo de Deus é exato, mesmo que o nosso tempo esteja caótico. E no meio de todo esse ruído, o que Padre Pio nos disse para fazer? Ele nos deu 3 instruções de defesa. 3 pilares que desmantelam a estratégia do inimigo no meio da confusão. O primeiro envolve um objeto simples, mas de poder absoluto. O segundo envolve uma atitude de resistência passiva. E o terceiro é a chave para a sobrevivência da sua família neste tempo de trevas. Você tem compartilhado este aviso? Se você ainda não compartilhou, faça isso agora. Este não é apenas um vídeo. É uma missão de resgate. Porque o próximo passo do inimigo, após instalar a confusão, é a paralisia. E o tempo para agir está se esgotando. Agora entramos na fase da escolha, onde a confusão exige uma resposta imediata e firme. A vida espiritual não pode mais ser um hobby de domingo. Ela precisa ser uma estratégia de guerra diária. Você está pronto para aceitar o desafio que Padre Pio deixou para este tempo? O desafio de ser a luz que o mundo insiste em apagar? A luz que o mundo insiste em apagar. Como ele apaga? Não é com fogo, é com ruído. O ruído incessante que nos impede de ouvir o que realmente importa. O ruído da notificação, do conflito superficial, da urgência que não é urgente. O silêncio era a arma de Padre Pio. E o ruído é a arma do adversário. Pense bem. Quando foi a última vez que você teve 5 minutos de silêncio absoluto? Não para meditar, mas apenas para ser. Para ouvir o pulsar do seu próprio coração e, talvez, a voz de Deus. Hoje, se você não está produzindo, consumindo ou reagindo, você sente culpa. Isso é um sintoma da doença. A doença da produtividade espiritual vazia. O mundo transformou a contemplação em ócio, e o ócio é o pecado capital da nossa era. Mas Pio sabia, é no silêncio que a alma se fortalece. É no silêncio que se forja o aço da fé que não se dobra. Estamos vivendo a era da grande distração. Uma cortina de fumaça digital que nos cega para a guerra real que está acontecendo na nossa própria sala de estar. Não é uma guerra de bombas, mas de subtrações silenciosas. Subtraíram a oração da mesa. Subtraíram o sacrifício da rotina.
subtraíram o temor de Deus do coração da juventude. E você, talvez, está olhando para o horizonte, esperando por um sinal apocalíptico grandioso, enquanto o apocalipse silencioso destrói sua casa. A família. A família. O que Padre Pio chamava de santuário doméstico está sob ataque direto. Não se engane. O inimigo não está interessado no seu dinheiro ou no seu sucesso profissional. Ele está interessado nos seus filhos. Ele quer que o pai seja fraco ou ausente. Quer que a mãe esteja sobrecarregada demais para ensinar o terço. Quer que os filhos vejam a fé como uma relíquia antiga, irrelevante e, acima de tudo, chata. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Muitos de vocês estão sentindo uma fadiga espiritual que não é apenas cansaço. É assédio. Você tenta rezar e a mente dispara. Você tenta ler a escritura e a sonolência é instantânea. Você tenta ir à missa e o domingo parece a batalha mais difícil da semana. Isso não é coincidência, é resistência. O inferno sabe que se você se ajoelhar por 10 minutos de verdade, a fortaleza que ele construiu em torno da sua vida pode ruir. Padre Pio ensinava: o demônio é barulhento e medroso. Ele faz barulho para que você pense que ele é forte. Mas ele tem medo do silêncio de uma alma que se abandona em Deus. O que o estigmatizado de Pietrelcina nos mostra é que o campo de batalha não é a praça pública. É o seu peito. É a sua capacidade de dizer não à tentação de viver uma vida morna, uma vida que não incomoda ninguém, nem a Deus, nem ao diabo. O mundo de hoje exige a mediocridade espiritual. Ele quer que você seja um católico de feriado, um cristão de fachada. Pio clamava por santos de fogo. Ele via o futuro. Ele via essa nossa era de ambiguidade, onde a verdade é tratada como mera opinião e o erro é celebrado como diversidade. Ele chorava pelos sacerdotes que perderam o fervor, pelas ovelhas que se dispersaram. E ele nos deu o mapa. Um mapa simples, mas incrivelmente difícil de seguir no século XXI. O mapa da preparação. Você se sente desarmado contra a maré do mundo? Você sente que está remando sozinho contra um oceano de ideologias confusas? Você não está sozinho, mas você precisa de uma armadura. A primeira peça da armadura, a peça que ele usava até o último suspiro, é o rosário. Não o rosário rezado apressadamente, como uma lista de compras, mas o rosário meditado, onde cada Ave Maria é um martelo que quebra as muralhas da distração. Padre Pio disse que o rosário é a arma, e você, se ainda não o tem nas mãos diariamente, está lutando contra tanques com um canivete. O rosário não é apenas uma devoção, é uma declaração de guerra. Você está dizendo ao inferno: minha mãe está aqui e eu sou dela. E o inferno estremece diante da Mãe de Deus. Mas a preparação vai além da oração vocal. Ela exige uma disciplina que a sociedade moderna abomina: a confissão frequente. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Muitos cristãos tratam a confissão como um pronto-socorro espiritual, só a procuram quando a alma está à beira da morte. Padre Pio exigia que seus filhos espirituais buscassem o sacramento da reconciliação pelo menos a cada 15 dias. Por quê? Porque ele entendia a microerosão da alma. O pecado venial, o pequeno deslize, a concessão diária ao mundanismo, não mata a alma de imediato, mas a enfraquece, como a ferrugem no aço. Quando a grande provação chegar, você precisará de uma alma forte. Se sua alma estiver coberta pela poeira do pecado venial, você cairá no primeiro vento forte. A confissão é o banho de alma, é a manutenção do guerreiro. É a única forma de garantir que sua armadura esteja brilhando e intacta. Estamos falando de retenção. Retenção da graça, retenção da pureza, retenção da presença de Deus em sua vida. Padre Pio era um engenheiro da alma. Ele sabia que o luxo de um católico é a vida de santidade. E o terceiro pilar da preparação que ele nos legou é a Eucaristia. A missa diária, se possível. A adoração, sempre que a porta da igreja estiver aberta.
Vivemos num tempo em que a fé na presença real está morrendo. As pessoas entram na igreja como se entrassem num museu. Falam, mexem no celular, não se ajoelham. Padre Pio via a missa como o Calvário. Ele passava horas celebrando, imerso na paixão, porque ele sabia que ali estava a única fonte de força para enfrentar o que ele chamava de o tempo das trevas. Você quer vencer o desânimo, a depressão, o medo que paralisa? Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa do sangue que lava o mundo. A nossa sociedade oferece paliativos. O mundo oferece distrações vazias para preencher o vazio existencial. Padre Pio oferece a realidade. A única realidade que sustenta o universo. Se você trata a Eucaristia com frieza, sua luta será fria. Se você a trata com fervor, seu coração será um vulcão de amor que o inferno não pode tocar. Mas há um inimigo interno que ele alertava. A preguiça espiritual. É fácil ser fervoroso por uma semana. É fácil fazer um propósito de penitência por um mês. O difícil é a perseverança silenciosa. A rotina de santidade. O demônio não se importa que você comece. Ele se importa que você continue. Ele usa a dor da vida para sussurrar. Você não é bom o suficiente. Desista. Deus não te ouve. E aqui entra a grande lição de Padre Pio sobre a dor e o sofrimento. Ele tinha os estigmas. Ele viveu em agonia constante. Ele foi caluniado, investigado, proibido de exercer seu ministério. Mas ele via a dor não como castigo, mas como oportunidade. A dor é a moeda de troca no céu. É o meio pelo qual você coopera com a redenção. Quando você oferece a dor da sua enxaqueca, a frustração do seu casamento, a ingratidão dos seus filhos, o sofrimento da sua vida profissional, você está acumulando tesouros eternos. Você está ativando o poder de Deus na sua fraqueza. Pio dizia, reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a porta de entrada para a ansiedade. E a ansiedade é o veneno da alma. O que ele nos ensina é um abandono total, mas ativo. Não é ficar parado esperando que Deus resolva. É rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você. Estamos na fase da escolha. Você já viu o problema, o ruído, a confusão. Você já viu a preparação, rosário, confissão, eucaristia. Agora, a escolha é sobre a sua postura. Você vai ser um espectador passivo assistindo a civilização desmoronar, ou você vai ser um combatente ativo? Muitos cristãos hoje têm medo de serem chamados de fanáticos. O que é um fanático para o mundo? É aquele que leva a sério aquilo que o mundo trata como brincadeira. Padre Pio era um fanático da cruz. Ele não se importava com o julgamento humano. Ele só se importava com o julgamento divino. E ele nos alertou sobre a grande apostasia que viria. Não uma apostasia dramática, mas a apostasia do esfriamento. A perda da caridade. O julgamento incessante dos outros. O foco no erro alheio enquanto negligenciamos o próprio jardim. Você quer saber qual é a marca do verdadeiro soldado de Cristo neste tempo? É a caridade. Não a caridade sentimental, mas a caridade sacrificial. A caridade que sofre em silêncio a injustiça. A caridade que ama o inimigo mesmo quando ele o está difamando. O mundo está obcecado com a justiça humana, a vingança rápida, a cultura do cancelamento. O soldado de Pio deve ser obcecado com a misericórdia, porque ele sabe que ele mesmo precisa dela mais do que qualquer um. Aqui está o teste de fogo. Como você reage quando é atacado por sua fé? Você revida com a mesma raiva e veneno que o mundo usa, ou você reza por aquele que o persegue como Cristo fez na cruz? A resposta a essa pergunta define se você está preparado para a revelação. Agora vamos entrar na parte mais intensa. O que Padre Pio viu sobre o fim dos tempos e o papel do pequeno rebanho fiel. Ele via a terra tremendo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele via a confusão entrando na própria igreja, o fumo de Satanás que ele tanto temia, e ele deixou uma profecia implícita.
A defesa será a devoção à Virgem Maria e aos anjos. O anjo da guarda. Você o invoca todos os dias? Padre Pio falava com seu anjo da guarda como falamos com um amigo. Ele confiava a ele as cartas, as mensagens, a proteção contra os ataques físicos do demônio. No caos moderno, onde a tecnologia nos isola e o mal se propaga em tempo real, você precisa de um mensageiro e de um protetor que esteja sempre ao seu lado, imune às falhas de rede. Seu anjo da guarda é seu engenheiro de defesa pessoal. Não o ignore. Peça a ele para iluminar sua mente, para fechar a boca quando você estiver prestes a pecar com palavras, e para guiá-lo para a confissão. Esta é a preparação detalhada. Este é o manual que ele nos deixou para o combate na escuridão. Mas e o clímax? A revelação final? Padre Pio nos ensina que a vitória não virá pelo nosso poder, mas pela nossa fidelidade. Ele viu que haveria um momento de grande tribulação, onde a fé seria purificada pelo fogo, onde muitos cairiam, mas o pequeno remanescente se levantaria com uma fé inabalável. Você não está sendo chamado para salvar o mundo sozinho. Você está sendo chamado para salvar a sua alma e as almas da sua família. Se você conseguir manter a luz acesa na sua casa, se você conseguir ensinar seus filhos a amar o rosário e a temer o pecado, você já cumpriu a missão que Pio deixou. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama. Isso não é um pedido aleatório. É parte da sua missão de resgate, porque há muitas almas perdidas no ruído, que precisam ouvir a urgência do silêncio e da preparação. Padre Pio viu que a batalha seria vencida no joelho, não na tribuna, que o poder não estaria nos exércitos ou nas riquezas, mas na humildade da alma que se reconhece pecadora e se agarra à cruz. Ele viu que, no final, o coração imaculado de Maria triunfaria. Você está vivendo o tempo onde essa promessa está se desenrolando, o tempo do combate decisivo. Não seja morno, pois o morno será vomitado. Não seja covarde, pois a covardia é o maior pecado deste século. Seja um santo de fogo, um guerreiro de Cristo. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. O silêncio não é paz. O silêncio que engoliu a nossa sociedade é o som da rendição. É o vazio que ficou quando tiraram Deus de tudo. Não é que o mundo tenha ficado neutro. Ele apenas substituiu o trono. O ídolo do momento exige sacrifícios. A sua atenção, a sua pureza, o tempo que você deveria dedicar à sua família e a Deus. Olhe para dentro de sua casa. Onde está a sua cruz? Ela virou um acessório pendurada na parede, empoeirada, sem a força de quem a carrega. E onde está a oração? Ela foi trocada pelo barulho branco das redes sociais, pelo entretenimento sem alma, pela busca incessante de uma felicidade superficial que evapora assim que a tela se apaga. O inimigo não precisa de grandes guerras visíveis agora. Ele prefere a guerra de atrito, a guerra da fadiga. Ele te desgasta no pequeno, no trivial, no constante bombardeio de informação inútil, até que você esteja exausto demais para lutar, para se ajoelhar, para amar. Ele não quer que você o negue. Ele só quer que você o ignore. E você tem ignorado? Talvez você esteja rezando menos. Talvez você tenha deixado o terço na gaveta porque o dia foi longo demais. Talvez você tenha dito a si mesmo que uma confissão a cada 2 anos é o suficiente. É nessa negligência que o inimigo finca a bandeira. É nessa rotina morna que a fé morre de inanição. Você tem andado como um crente em coma. Você existe, mas não luta. Você respira, mas não vive a verdade. O abismo não está lá fora. Está na sala de estar. Está no silêncio dos jantares em família onde ninguém mais faz a oração. É o vazio que você sente quando a notificação do celular se apaga. Você está sentindo esse frio. Você sabe que não é paranoia. Mas se você sair agora, vai perder a parte mais importante que está vindo. A única coisa que pode fechar essa ferida na sua alma. Esta é a hora da escolha. A escolha não é mais entre o bem e o mal, pois essa batalha já foi travada na cruz. A escolha de agora é entre a apatia e o combate,
entre a poltrona confortável e a linha de frente. Você pode ser uma vítima passiva dessa decadência silenciosa, ou pode se erguer como uma muralha. O mundo quer que você esteja ocupado demais para pensar nisso. O inferno quer que você esteja distraído demais para rezar. Eles querem que você justifique sua fraqueza, dizendo que é a realidade moderna. Eles querem que você acredite que a santidade é um luxo do passado, e não uma necessidade urgente de sobrevivência espiritual. Mas a verdade é que a escolha de se ajoelhar ou de permanecer de pé, de pegar a espada da fé ou de cruzarmos os braços, define não só o seu destino, mas o destino daqueles que dependem do seu testemunho. Você acha que é só sobre você? Você acha que sua preguiça espiritual afeta apenas a sua alma, o caos na sua família, a frieza na sua igreja, a confusão na sociedade? Tudo isso é alimentado pela covardia dos que deveriam estar lutando. Não podemos nos dar ao luxo de sermos católicos de conveniência. O tempo da igreja de domingo, da oração rápida antes de dormir, acabou. Estamos em tempo de guerra. Mas houve um homem, um santo que viveu o nosso século e que viu com clareza aterrorizante o que estávamos nos tornando. Padre Pio de Pietrelcina não era um teórico. Ele era um engenheiro de batalha espiritual. Ele foi um soldado estigmatizado de Cristo, que lutou contra o inimigo corpo a corpo todas as noites, na escuridão do seu convento. E ele deixou o manual de instruções para aqueles que sobreviveriam a esta era de neblina. A preparação, segundo Padre Pio, começa com o entendimento de que não se vence a guerra com sentimentalismo. Vence-se a guerra com disciplina, com estratégia e com armamento específico. Primeiro, a confissão. Padre Pio chamava a confissão de o banho da alma. Não é um ritual social, é uma cirurgia de emergência. O veneno da culpa não pode se acumular. A confissão frequente, semanal se possível, destrói as fortalezas que o inimigo constrói na sua consciência. Você precisa descarregar o peso morto. Você precisa ser limpo. Ele dizia que o diabo tem medo das almas que se confessam com frequência. Por quê? Porque ele perde o terreno que havia conquistado. Você sente que a graça está fraca? Você está fraco na luta? Pergunte a si mesmo. Faz quanto tempo que você não se deita aos pés do sacerdote para ser lavado pelo sangue de Cristo? A confissão é a nossa primeira linha de defesa, a muralha que impede o avanço da desesperança. Segundo, a Eucaristia. O corpo de Cristo é a nossa ração de combate. É o alimento que sustenta o guerreiro na longa e árdua jornada. Padre Pio passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento. Ele entendia que a força não vinha dele, mas daquele que estava ali, real e presente. Você não pode esperar vencer o mundo se você trata a missa como um evento opcional. A Eucaristia não é um símbolo. É a presença física de Deus entrando em você para transformar a sua carne e o seu espírito em algo indestrutível. Se você está fraco, se o mundo te derruba facilmente, é porque o seu reservatório de força está vazio. Você precisa da Eucaristia, o pão dos anjos, o motor da santidade. Agora preste atenção, porque isso muda tudo e é a tática mais negligenciada desta era. O rosário. Padre Pio era inseparável do seu rosário. Ele o chamava de a arma. Não um amuleto, não uma peça de joalheria, mas um fuzil espiritual, calibrado pela própria Mãe de Deus. Você quer reter a sua fé nesta era de dissolução? Você quer proteger a sua casa das influências que entram pela porta dos seus filhos e pela tela do seu celular? Não existe defesa mais eficaz do que o rosário rezado diariamente. Cada Ave Maria é um golpe na cabeça da serpente. Cada mistério meditado é um mergulho na vida de Cristo, que te imuniza contra as mentiras do mundo. Não basta ter o terço no bolso. É preciso que ele esteja nas suas mãos, quente pelo uso, gasto pela batalha. O rosário é a única oração que o inferno teme mais do que qualquer outra, porque ela invoca a intercessão da mulher que o esmagou. Mas a arma do rosário exige algo que o mundo moderno detesta: a perseverança. Rezar o rosário inteiro, todos os dias,
É um ato de disciplina que te retira do fluxo frenético da Matrix. É um ato de silêncio e de concentração que quebra o feitiço da distração que o inimigo lançou sobre nós. Você não precisa de horas de meditação complexa. Você precisa de 15 minutos de fidelidade com o terço nas mãos. Padre Pio ensinava que, sem essas armas, o católico de hoje é um soldado desarmado no campo de batalha. Não há salvação no meio-termo. Não há trégua no combate espiritual. O inimigo ataca o tempo todo. A sua defesa deve ser constante e agressiva. A preparação também exige a reconstrução da sua casa como um forte. Você precisa reintroduzir o sagrado nos espaços que foram profanados pela indiferença. Isso significa o crucifixo visível, a imagem de Nossa Senhora, a bênção da mesa, a oração em comum. Se a sua casa não é um lugar seguro, se ela está aberta a todas as influências externas, você está entregando sua família ao saque. O mundo está confuso porque perdeu a bússola moral. As pessoas estão desesperadas porque perderam o sentido da cruz. E a única resposta que temos, a única coisa que pode reverter essa maré de desespero, é o retorno radical à santidade. E santidade é sinônimo de combate. Você não está sozinho nessa luta. Padre Pio, com seus estigmas, nos mostrou que a dor da luta é real, mas a vitória é certa para quem permanece fiel. Ele enfrentou o demônio visivelmente. Ele viu a maldade do nosso século, e o conselho dele não é um consolo suave, mas uma ordem de marcha. A ordem é: reze. Reze mais. Reze o terço. Confesse-se. Participe da Eucaristia. E, acima de tudo, mantenha a guarda. O que o diabo mais deseja hoje é que você desista. Que você se convença de que a situação é grande demais para ser revertida. Que a corrupção é profunda demais para ser curada. É a tática do desânimo. O desânimo é o maior aliado do inferno. É por isso que a sua perseverança é um ato profético. Se você consegue se ajoelhar e rezar, se você consegue desligar o telefone e pegar o terço, você está declarando guerra contra a cultura da morte e da distração. Você está se tornando um farol de esperança no meio de uma escuridão que parece não ter fim. O que fazer com essa verdade? Não aguarde apenas para si. A missão de um guerreiro é recrutar outros. Se você conhece alguém que está fraco, alguém que está deslizando na fé, alguém que precisa dessa urgência, compartilhe este testemunho. Este não é apenas um vídeo, é um chamado às armas para a última linha de defesa. O tempo está acabando para a neutralidade. O tempo está acabando para o catolicismo preguiçoso. Ou você está em Cristo, ou você está fora da sua proteção. Não há muro. A linha divisória passa pelo seu coração. O caminho da santidade que Padre Pio traçou é o caminho da cruz e do sacrifício diário. É acordar de manhã e decidir que, apesar da fadiga, apesar do ruído, apesar das tentações, você vai permanecer fiel. Você vai rezar. Você vai ser a luz que o mundo precisa, não a sombra que a escuridão deseja. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora, a escolha é sua. A escolha é se tornar o soldado que você foi chamado a ser, firme, armado e pronto para a vinda de Cristo. Um guerreiro de Cristo. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. Você tem sentido que está sozinho nessa luta? Que a armadura está pesada demais? Que a alegria verdadeira, aquela que não depende de likes ou de notícias boas, parece ter sido roubada de você? Essa sensação de vazio que aperta o peito, esse cansaço na alma, não é apenas estresse. É a exaustão de viver em um campo de batalha, onde as bombas são silenciosas e os inimigos usam o disfarce da normalidade. O mundo está vendendo a ideia de que a paz é a ausência de compromisso, que a liberdade é a ausência de regras. Mas isso é a maior mentira já contada. É a armadilha perfeita para nos paralisar. Você se lembra de como era a sua fé? Daquele fogo que queimava? Onde ele está agora? Talvez ele esteja coberto por uma fina camada de poeira chamada distração. Talvez ele tenha sido sufocado pela ansiedade que o noticiário impõe. O inimigo não precisa que você negue Deus abertamente. Ele precisa apenas que você fique ocupado demais.
cansado demais, distraído demais para se ajoelhar. Ele vence pelo esgotamento. É por isso que a confusão é a principal arma deste tempo. Não conseguimos mais discernir o certo do errado, o sagrado do profano, porque tudo se misturou em um turbilhão de relativismo. E essa confusão, que começa no mundo, entra pela porta de sua casa, senta à mesa com a sua família e, pior, se instala no seu coração. O mal não é mais aquele monstro de chifres e tridentes. Ele é sutil. É o algoritmo que rouba sua atenção e te faz odiar o próximo. É a voz que diz: você não é bom o suficiente para rezar hoje. É o medo que te impede de falar a verdade por receio de ser cancelado. Este é o momento de encarar a verdade que arde. A neutralidade espiritual não existe mais. Você não pode ficar sentado no muro, assistindo. Ninguém está te pedindo para ser perfeito, mas estão te pedindo para ser corajoso. Estão te pedindo para escolher um lado, de forma definitiva, com a vida que você leva. A sua vida é a sua declaração. A maneira como você gasta seu tempo, o que você permite entrar em seus olhos e ouvidos, isso é a sua escolha. O silêncio da sua oração é a evidência do seu combate. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. O que vem a seguir é o mapa de Padre Pio para a sobrevivência espiritual. É o caminho de volta para a linha de frente. Padre Pio, o estigmatizado, o homem que lutou contra o demônio face a face todas as noites, viu este tempo com clareza aterrorizante. Ele não nos deu teorias complexas ou profecias apocalípticas incompreensíveis. Ele nos deu ferramentas simples, mas de poder atômico, para enfrentar o que ele chamou de a hora das trevas. A primeira ferramenta, o escudo inegociável, é o rosário. Não é um acessório de devoção, é uma arma. É o martelo que derruba muralhas. Padre Pio dizia: o rosário é a arma. Simples assim. Não há negociação. Você está esperando um milagre espetacular para acreditar que Deus está ao seu lado. O rosário é o milagre diário que mantém a sua alma em estado de graça e de prontidão. Pegue as contas. Sinta o peso daquela madeira ou metal frio na palma da sua mão. Cada Ave Maria é um passo adiante na lama do campo de batalha. Cada mistério meditado é um raio de luz que destrói as sombras da confusão que tentam entrar na sua mente. Quando você reza o rosário, você não está apenas recitando palavras antigas. Você está invocando a Rainha do Céu. Você está chamando a Mãe da Igreja, aquela que esmaga a cabeça da serpente, para que ela venha e lute com você e por você. O inimigo treme diante da Ave Maria porque ele sabe que o poder dessa oração não está na sua perfeição, mas na sua constância. Você precisa de disciplina, não de sentimento. Reze o rosário mesmo quando estiver seco, mesmo quando a sua mente estiver dispersa. Reze porque é uma ordem de batalha. Reze porque o inimigo detesta a repetição devota. A segunda ferramenta é a confissão frequente. Nós somos vasos de barro. Vivemos neste mundo de poeira e pecado. É inevitável que a sujeira se acumule. A confissão não é um castigo, é a manutenção da sua armadura. Padre Pio insistia que a confissão deve ser um hábito, um encontro regular com a misericórdia. Ele via almas que se arrastavam pela vida carregando pesos mortais, pesos que Deus estava pronto para tirar. Quando você se confessa, você está limpando o campo de batalha. Você está retirando a munição que o inimigo usaria contra você. Pecados não confessados são pontes abertas para que o mal entre e se instale. O demônio adora o segredo, a vergonha. A confissão expõe a mentira dele, quebra o poder do segredo. Não tenha medo de se expor à misericórdia de Cristo. O sacerdote está ali como instrumento. A voz que te absolve é a do próprio Deus. Saia do confessionário como um homem novo, limpo para o combate que recomeça no dia seguinte. E a terceira ferramenta, o coração da sua força, é a Eucaristia, a Santíssima Missa, a comunhão. Padre Pio passava horas em êxtase diante da Eucaristia porque ele entendia que ali estava a fonte de energia que sustentaria o mundo nas horas mais escuras. Você está faminto?
A alma está fraca? Você está buscando força em lugares que te sugam a vida? A Eucaristia é o alimento dos fortes. É o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Não é um símbolo. É a presença real. Receber Jesus na comunhão é receber a força que ele usou para vencer a morte. É blindar a sua alma contra o desespero. É a injeção semanal, ou diária, de divina vontade em sua vontade humana fraca. Padre Pio nos ensinou que, neste tempo de confusão onde as doutrinas são atacadas e a fé é ridicularizada, a Eucaristia é a sua âncora inabalável. Se você não tem mais certeza do que acreditar, ajoelhe-se diante do tabernáculo. Ali está a verdade. Ali está a vida. Ali está a rocha. Você está se tornando frio. Você está se tornando cético. O mundo te diz que você é um tolo por acreditar em algo tão simples, tão antigo. Mas é exatamente na simplicidade dessas práticas, rosário, confissão, Eucaristia, que reside o poder para resistir ao complexo e caótico ataque moderno. Pense no seu lar. Ele é um refúgio ou uma extensão da confusão do mundo? Padre Pio chamava a família de o baluarte da fé. Se a família cede, a civilização cede. O ataque mais feroz do inimigo hoje não é contra os exércitos ou os governos. É contra a unidade familiar, contra a santidade do matrimônio e contra a inocência das crianças. Ele quer que os pais fiquem ausentes, que os filhos fiquem perdidos em telas, que a oração em comum se torne uma relíquia embaraçosa. Sua missão de retenção começa em casa. Você precisa se tornar o sacerdote do seu lar. Assuma a liderança espiritual. Não espere que seus filhos peçam. Crie o momento, reúna-os. Rezem o terço juntos, mesmo que eles reclamem no começo. A semente da fé é plantada pelo esforço, não pela facilidade. Seja o exemplo de que é possível ser forte, corajoso e fiel em um mundo que tenta te forçar a ser mole, medroso e relativista. Esta é a guerra da última geração. Não é uma guerra de carne e sangue, mas contra os principados e potestades. É uma guerra pelo direito de acreditar, de viver e de morrer na fé católica. E essa guerra não será vencida por grandes discursos na internet, mas pela fidelidade silenciosa de almas que se recusam a dobrar o joelho diante da tirania do medo e do hedonismo. A sua força não vem da sua inteligência, nem da sua riqueza. Ela vem da graça que você permite que entre em sua vida através desses sacramentos e orações que Padre Pio nos legou. Você está pronto para o combate? Você está disposto a pagar o preço da santidade, que é o preço da resistência? Muitos olham para o futuro com pavor. Olham para a situação do mundo e sentem que o fim está próximo, que a derrota é inevitável. Mas o medo é um veneno que paralisa o guerreiro. Padre Pio nunca ensinou o medo. Ele ensinou a confiança radical em Deus. Ele nos ensinou que mesmo nos momentos em que tudo parecer perdido, quando a luz da fé parecer apagada em quase todos os corações, é a hora de você se levantar e brilhar. Seja a vela acesa no meio da escuridão. Seja a rocha onde todos os outros estão afundando na areia movediça da opinião pública. O chamado não é para que você vença o mundo sozinho. O chamado é para que você permaneça fiel e permita que Cristo vença o mundo através de você. Esta mensagem é a sua convocação. Você não pode guardá-la apenas para si. A missão é urgente. O tempo é curto. Compartilhe esta verdade. Envie este roteiro, esta voz, para aqueles que você ama e que estão dormindo ou estão se sentindo perdidos. Se você viu um amigo ou familiar escorregar na fé, se afastar, esta é a sua chance de estender a mão e puxá-lo para a segurança da verdade. Não tenha vergonha da sua fé. O que é vergonhoso é a covardia. O que é vergonhoso é a indiferença quando a alma do mundo está morrendo de sede. O futuro da sua alma, e de certa forma, o futuro daqueles que dependem do seu exemplo, está sendo decidido neste exato momento, nas pequenas escolhas do dia a dia. Escolha rezar. Escolha perdoar. Escolha a missa. Escolha a verdade. A promessa de Deus é que Ele nunca abandona seus filhos fiéis.
E a fidelidade se manifesta na perseverança, mesmo quando a batalha é longa e parece sem fim. Lembre-se sempre: o inferno tem medo de um católico ajoelhado. O inferno tem pavor de um católico que reza o rosário. O inferno recua diante de um católico que comunga com fervor. Você tem as armas. Você tem o mapa. Você tem o comandante. É hora de parar de ser vítima e se tornar um guerreiro. Um guerreiro de Cristo. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. Mas o que significa essa escolha agora? Significa que a batalha não está lá fora, no ruído das notícias, mas aqui dentro, no silêncio da sua casa, na oração que você tem evitado. Você acha que o diabo virá com chifres e fogo? Não. Ele virá com o conforto, com a distração que paralisa. Ele virá sussurrando que você está muito cansado para rezar o terço hoje, que o pecado de ontem não foi tão grave assim, que a missa pode esperar. É assim que a fé morre. Não por um ataque frontal, mas por exaustão silenciosa, por negligência. Padre Pio gritou contra a negligência. Ele via o futuro, e esse futuro é o seu presente. Uma geração anestesiada que trocou o crucifixo pelo entretenimento e a penitência pela autoindulgência. A confusão que você sente não é um acidente. É uma névoa de guerra. Os pilares estão sendo derrubados. E o primeiro a cair é o pilar da verdade dentro de você. E se o seu coração está frio, preste atenção nisso. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa que você seja morno. Cristo vomita os mornos. Pense no peso dessa palavra. Não é o pecador arrependido que ele rejeita, mas aquele que flutua entre a luz e a escuridão, que usa a fé como um amuleto, mas não como a bússola da vida. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. A defesa é metódica. Não basta a boa intenção. Padre Pio ensinou a disciplina dos campos de batalha espirituais. E o campo de batalha mais urgente é a sua família. Se a sua casa não é um santuário, ela é um alvo. Se você não está liderando sua família em oração, o mundo está liderando em distração. A primeira arma é a confissão frequente. O pecado mortal é a fenda pela qual o mal entra e se instala. E o pecado venial, quando ignorado, é a ferrugem que corrói a armadura da alma. Pio era um confessor terrível. Ele expulsava quem não estava realmente arrependido, porque ele sabia que Deus não se contenta com meias verdades. A misericórdia exige a humildade. Você tem evitado a fila do confessionário? Você tem justificado suas falhas com o argumento de que ninguém é perfeito? Isso não é humildade. Isso é covardia espiritual. Padre Pio ensinou que a arma definitiva, o escudo que repele a flecha inflamada do demônio, é o rosário, não é um acessório. Não é uma oração antiga para as vovós. É a corrente que nos liga à Virgem Maria, a única criatura que esmagou a cabeça da serpente. Se você está perdendo a paz, se a ansiedade está sufocando sua fé, se você se sente atacado espiritualmente, você precisa pegar o rosário. E não é rezar de qualquer jeito. É meditar nos mistérios. É entrar na vida de Cristo pela mão da sua mãe. É um compromisso diário. O mundo está zombando da devoção mariana. O mundo está tentando diluir o poder do rosário. É exatamente aí que você deve se agarrar a ele com mais força. Padre Pio disse que o rosário é a arma. Mas qual é a munição? A penitência. Não a penitência de autoflagelação que a mídia gosta de distorcer, mas o pequeno sacrifício cotidiano. O jejum da boca contra a fofoca. O jejum dos olhos contra a imoralidade na tela. O jejum da vontade contra a preguiça. O sacrifício torna a oração potente. O conforto torna a oração vazia. O tempo da prova não é futuro. Ele está em pleno andamento. Aquele mal silencioso que você sente é a ausência de Deus onde ele deveria estar reinando, nos corações das famílias. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Padre Pio via a igreja como um navio em meio a uma tempestade. Ele via a confusão doutrinária chegando. Ele via pastores que se tornariam lobos e leigos que se tornariam indiferentes.
Ele nos preparou para o tempo onde a batalha de Lepanto seria travada todos os dias, mas não mais no mar, e sim na alma humana. O que ele nos diria hoje, olhando para o vazio dos templos em muitas nações, para a perda do sentido do sagrado, para a doutrinação das crianças? Ele diria: fiquem firmes. Olhem para o Santíssimo Sacramento. Ele é real. Muitos estão buscando sinais grandiosos no céu, profecias apocalípticas em livros obscuros. Mas Padre Pio nos chamou de volta ao essencial, ao que está na sua frente: a Eucaristia, a missa, onde o céu e a terra se encontram e onde o sacrifício é renovado. Se você perdeu o fervor pela missa, você perdeu o centro da sua vida espiritual. Você está desarmado. É ali que reside o poder de resistência contra o grande engano. O grande engano não é apenas negar a Deus, é substituí-lo. É fazer do seu próprio conforto, da sua própria ideologia, do seu próprio prazer, o seu Deus. É o humanismo sem Deus, que Padre Pio já combatia em seu tempo. A adoração do homem pela sua própria capacidade, ignorando a necessidade da graça. Se você é católico, você tem o arsenal completo. Você tem os sacramentos. Você tem a intercessão dos santos. Você tem Maria. Você tem a tradição. O problema não é a falta de recursos. É a falta de vontade de usá-los. O mundo quer que você se sinta culpado por ser firme na verdade. Ele quer que você se envergonhe da sua fé. Ele quer que você seja tolerante a ponto de tolerar o próprio erro. Padre Pio não tolerava o erro. Ele amava o pecador, mas odiava o pecado. E ele nos ensina que essa distinção é a chave para a clareza moral neste tempo de trevas. Se você está assistindo a isso, não é por acaso. É um chamado à ordem. Um chamado para que você acorde e se prepare para o que está por vir. O tempo está acabando para a tibieza. O tempo de brincar de ser católico acabou. Sua missão agora é dupla. Primeiro, garantir a sua alma pela santidade e pelos sacramentos. Segundo, ser a luz para aqueles que ainda estão na névoa. Você precisa ser o farol. E a luz de um farol é a verdade, não o consenso. Não tenha medo de ser impopular. Padre Pio foi desprezado, perseguido, investigado e caluniado. E ele se tornou um dos maiores santos da Igreja moderna. A perseguição é um sinal de que você está no caminho certo. A perseguição é a medalha de honra do guerreiro de Cristo. E o que ele nos deu como última defesa? A oração de súplica constante. A dependência total da providência. Ele dizia que a oração é a chave que abre o tesouro de Deus. E nesse tempo, onde os tesouros do mundo estão falhando e a economia moral está em colapso, só nos resta o tesouro que é eterno. Muitos se perguntam sobre o aviso, o grande evento que restauraria a fé. Padre Pio não falava de datas, ele falava de estado de alma. O aviso que precisamos é o que está acontecendo no seu coração agora. É o despertar da consciência que você tem adiado. Se você está esperando um milagre espetacular para começar a levar sua fé a sério, você já perdeu tempo demais. O milagre é a conversão diária. Compartilhe essa mensagem, não como mais um vídeo, mas como um aviso de um comandante para seus soldados. O tempo de silêncio acabou. A batalha está na porta. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. Seja um guerreiro. Reze. Vigie. E nunca, jamais, recue. Não há mais tempo para a dúvida confortável. O muro desmoronou. Estamos vivendo o que os santos temiam, o que Padre Pio chorou em suas noites de vigília. O grande segredo não é o castigo externo de Deus, mas o silêncio terrível que sentimos quando o abandonamos. A nossa alma, acostumada à gritaria do mundo, não consegue mais ouvir o sussurro da graça. Padre Pio nos alertou sobre a perda de fé nas famílias, sobre a profanação do sagrado, sobre a confusão que tomaria conta do próprio corpo místico. Isso não é teoria. É o mapa profético que ele nos deu para navegar este mar de lama. O caos que você vê nas manchetes é apenas a sombra do caos que se instalou na alma humana.
A verdadeira batalha não está na política nem na economia. Ela está na sua sala de estar. Ela está na oração matinal que você pulou, no rosário que ficou empoeirado. O inimigo não está buscando destruir o mundo. Ele está buscando destruir a sua alma. Ele quer que você se sinta pequeno, que aceite a mediocridade espiritual como a nova norma. Ele quer que você pare de lutar porque o cansaço é a maior arma do inferno. Se você se cansa da missa, se você se cansa de lutar pela sua família, ele venceu. Não ceda ao cansaço. Não aceite o sono espiritual. A revelação final é brutalmente simples. Deus está esperando que você se levante. Ele não nos tirou o livre-arbítrio. A graça está disponível como um oceano, mas ela exige a sua mão estendida. Exige que você faça a escolha. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo não desistiu de você. Não guarde essa verdade apenas para si. Sua missão começa agora. Compartilhe essa mensagem com a pessoa que você mais teme perder para a indiferença do mundo. O alerta foi dado. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua.